Choro descomunal do bebê do milionário no avião. Faxineiro humilde revela ajuda surpreendente. Dona Maria estava na nuvem, mas havia uma nuvem de choro que parecia se espalhar por todo o avião. Era o primeiro voo da vida dela, e enquanto a aeronave se preparava para decolar, ela sentia a expectativa subir com a altitude. No entanto, não demorou para que um choro descontrolado de um bebê, filho de um milionário na classe executiva, rompesse a euforia. O som era ensurdecedor e, de repente, a atmosfera de luxo se tornava um campo minado de desconforto. O olhar dos passageiros, todos bem vestidos, com ar de superioridade, se voltava para o casal aflito que tentava acalmar a criança. Era uma cena que poderia ser triste, mas para Dona Maria, aquilo fazia parte da vida. Eu já passei por isso, pensou, lembrando das noites em claro com seus filhos. Enquanto alguns passageiros trocavam olhares de reprovação, Dona Maria encarava o casal com empatia. A pulseira de diamantes da mãe do bebê brilhava sob a luz do avião, mas ali, naquele momento, ela parecia tão angustiada quanto Dona Maria nas noites de choro em sua pequena casa na comunidade. O que era mais valioso, a riqueza ou a capacidade de acalentar um coração? Sem pensar duas vezes, Dona Maria levantou-se. O gesto foi recebido com olhares céticos, mas ela não se deixou intimidar. Se precisar de ajuda, eu estou aqui, disse com um sorriso. A tensão no ar era palpável, mas ela decidiu entoar uma canção de ninar, a mesma que sua avó cantava para acalmá-la quando era criança. O som puro da sua voz começou a dissipar a energia pesada que cercava o ambiente. Um dos passageiros, que tinha um semblante duro, começou a relaxar. A mágica ali parecia ser mais forte que qualquer status social. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. À medida em que Dona Maria cantava, o choro começou a se acalmar. O bebê olhou para ela com os grandes olhos marejados, como se sentisse a serenidade que irradiava da sua voz. A atmosfera foi mudando. Mãos que antes se cruzavam agora se deslizavam para cima, em gestos de carinho e solidariedade. Olhares desconfiados se transformaram em admiração. Em questão de minutos, a elite começava a se conectar, a se ver na dor e na luta de um outro. Foi como se o avião, antes dividido pelos muros financeiros, começasse a flutuar em um espaço mais elevado, o espaço da humanidade. Dona Maria não sabia que, ao olhar nos olhos dos outros, ela também encontrava sonhos e histórias que se entrelaçavam. O que começou como uma viagem carregada de classe e preconceito agora se tornava um voo de transformação e união. E, quando o avião começou a descer, a família do milionário, que antes se sentia isolada em seu mundo de riqueza, agora olhava a Dona Maria com uma nova luz, como se a vissem pela primeira vez. A pergunta que pairava no ar era clara: a vida dela mudaria para sempre? O que aquele impulso poderia trazer de novo para cada um deles? A curva do destino estava a poucos minutos de se concretizar, e Dona Maria estava ali, em meio à tempestade de emoções, sentindo que algo muito maior estava prestes a acontecer. Dona Maria segurou a respiração conforme o avião se estabilizava, e o ambiente ao seu redor parecia pulsar com uma nova energia. O choro do bebê se tornará apenas um eco distante. Ela não poderia acreditar que, em questão de minutos, tantas vidas tinham se entrelaçado naquele espaço apertado. Seus olhos se encontraram com os do pai da criança, um homem de terno, que agora exibia uma expressão misturada de gratidão e perplexidade. Obrigada, ele murmurou, quase sem acreditar no que estava acontecendo ali. Dona Maria sorriu de volta, sentindo o calor da empatia fluir entre eles, como se uma ponte invisível tivesse sido construída. Contudo, para ela, aquilo não era nada mais do que uma pequena ajuda de mãe para mãe. As pessoas ao redor começaram a relaxar também. O homem carrancudo, que parecia tão alheio minutos antes, agora olhava como se tivesse sido tocado por uma verdade simples e poderosa. Ele se virou para Dona Maria e disse: "Você tem um domingo.
Nunca vi algo assim. Outros começaram a acenar em concordância, e o assunto do choro tornou-se rapidamente um tema de conversa entre os passageiros, que agora compartilhavam histórias sobre suas próprias experiências de cansaço e frustrações. Foi apenas uma canção, pensou Dona Maria, modestamente, enquanto dentro dela uma chama de esperança se acendia. Mas havia algo mais a se considerar. O que aconteceria quando aquele avião aterrissasse? A jornada de um voo poderia ser curta, mas a conexão emocional que se formou ali poderia ser o início de algo extraordinário. E se ela estivesse destinada a mudar aquele mundo que antes pareceu tão distante e inacessível? 2 lugares à sua direita, uma mulher de cabelos dourados, com um sorriso apenas gentil, a observava. Você deveria fazer isso mais vezes. Tem um jeito de tocar o coração das pessoas, ela declarou. E Dona Maria, surpresa, respondeu: Ah, eu só gosto de ajudar. A vida já é tão difícil, não é? Nesse momento, as vozes se juntaram em uma conversa animada, e as esmeraldas e os diamantes pareciam perder um pouco do seu fulgor. O que antes era uma divisão se tornava uma nova visão de comunidade. Você é incrível! E o que você faz da vida? Perguntou um passageiro, rompendo o fluxo da conversa. Dona Maria hesitou. Ela sempre tinha orgulho de seu trabalho, mas a consciência de sua condição a fez sentir-se um pouco menor. No entanto, decidiu ser sincera. Sou faxineira. Trabalho duro para sustentar minha família, revelou, e a sala silenciosamente reagiu, como se tivesse ouvido algo profundo. Para muitos, aquelas palavras eram apenas um vago eco de uma realidade distante. Mas, ao mesmo tempo, havia uma admiração sutil pairando no ar. Dona Maria notou que as conversas começaram a mudar. Em vez de apontar as diferenças sociais, os passageiros abriram-se sobre suas próprias lutas. Tudo isso, por causa de uma simples canção em um avião. Fui eu quem mudou a atmosfera, pensou Dona Maria, com um misto de assombro e orgulho. Mas enquanto essas interações se desenrolavam, a aeromoça apareceu com um olhar alarmado. Desculpe interromper, mas estamos prestes a aterrissar. Precisamos que todos voltem aos seus lugares com os cintos afivelados. No entanto, Dona Maria percebeu que a turbulência emocional ainda se agigantava dentro do avião. O que aqueles encontros significariam quando todos despertassem para a realidade do chão? Com um nó na garganta, ela se perguntou se conseguiria preservar essa conexão mágica fora daqueles portões. Claro, havia algo mais por trás de tudo isso, algo que esperava por ela, ávido para se revelar. Quando o avião finalmente tocou o chão, Dona Maria sentiu que estava prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida. O que aconteceria quando todos deixassem o avião e voltassem para suas vidas? E, acima de tudo, o que o futuro reservava para ela, agora que havia deixado uma marca em corações tão distintos? A tensão crescente parecia vibrar no ar. Dona Maria mal teve tempo de absorver a experiência quando a porta do avião se abriu. O barulho do táxi, das pessoas desembarcando e do vento entrando era um misto de confusão e emoção. Ela se levantou devagar, ainda ligeiramente aturdida pela transformação que acontecerá no voo. Olhou para seu lado e viu o pai do bebê se apressando para pegar a criança, que agora dormia tranquilamente em seus braços. Um sorriso iluminou o rosto dele, e seus olhos brilhavam com uma gratidão genuína. Você realmente salvou nosso dia, ele disse, enquanto a mulher de cabelos dourados acenava uma última vez, já quase na saída, com um olhar que dizia, você é de outra categoria. Aquela breve conexão, embora efêmera, era um fardo leve que Dona Maria carregava dentro de si. Um sentimento de propósito que ela não via há muito tempo. Ainda na fila para sair do avião, ela começou a pensar no que viria a seguir. A realidade da sua rotina a aguardava, a casa para limpar, os filhos para cuidar e as contas a pagar. Mas agora parecia que algo tinha mudado dentro dela. A vida ao seu redor poderia parecer dura, mas ela era capaz de tocar e unir as pessoas. O que mais ela poderia fazer nesse mundo? Por um instante, antes de sair, ela hesitou e olhou para o avião. As memórias daquela viagem dançavam em sua mente. Ela não queria que aquele sentimento escapasse, queria saber como poderia continuar a espalhar um pouco daquela luz para além daquela aeronave. Dona Maria respirou fundo e seguiu em frente.
Assim que pisou na pista e sentiu o solo sólido sob seus pés, viu que no meio da multidão um grupo de pessoas conversava animadamente. Curiosa, se aproximou. Era a mulher de cabelos dourados, cercada por alguns passageiros, todos contando como aquela canção havia mudado suas perspectivas. A atmosfera estava carregada de risos e entrelaçamentos de histórias de superação. Mesmo na pressa dos aeroportos, as conexões humanas ali eram palpáveis. Dona Maria percebeu que, mesmo após o desembarque, a energia do voo continuava vibrando naqueles rostos. Era um lembrete de que as barreiras podiam ser quebradas, que existia uma comunidade entre eles. Oi, Dona Maria! Chamou um homem de terno, o pai do bebê, que se aproximou dela inclusive. Acompanhe-nos. Estamos pensando em organizar um encontro para continuarmos essa conversa. Você deveria participar. A sua voz fez a diferença. Ela olhou em volta e viu expectativa nos olhares das pessoas. A ideia de fazer parte de algo maior, de não ser apenas mais uma na multidão, a excita e a assusta ao mesmo tempo. Eu hesitou, mas uma onda de encorajamento e esperança a preencheu. Claro! Vamos nos juntar e compartilhar nossas histórias, respondeu, já se sentindo parte daquela transformação que começara no avião. Enquanto caminhavam juntos, Dona Maria percebeu que tinha um novo destino. Sua vida, uma faxineira, poderia ser muito mais do que ela imaginou. Oração e música poderiam ser as ferramentas para construir novas pontes, fortalecer laços e transformar a vida das pessoas ao redor. A dança da conexão poderia se estender a muito mais do que apenas um simples voo. Mas, ao mesmo tempo em que a nova perspectiva a estimulava, uma dúvida persistia dentro dela: e se, ao final, tudo isso não fosse mais do que ilusões passageiras? Ao fundo, o som dos companheiros de viagem a trazia de volta à realidade. Ao olharem para ela, esperavam ouvir algo mais, algo verdadeiro. O que ela realmente tinha a oferecer? Neste novo mundo, teria coragem de mostrar sua verdadeira essência? Enquanto caminhava em direção a um futuro desconhecido, a tensão se acumulava de novo. Ao abrir a porta para o inesperado, a vida estava prestes a pregar uma nova peça em sua história. Antes que pudesse responder, algo inesperado a fez parar na porta do aeroporto, uma pessoa conhecida. Dona Maria virou-se lentamente. Ao reconhecer a figura familiar, seu coração disparou. Era Juliana, sua antiga colega de escola, que não via há anos. As duas haviam compartilhado sonhos e risadas nos tempos de infância, mas, com a vida tomando rumos diferentes, o contato havia se perdido. Juliana estava radiante, vestida com um traje elegante que realçava seu status, mas seus olhos brilhavam com um carinho genuíno ao ver Dona Maria. Maria! É você! Quanto tempo! Oi, Jujuba! Nossa, quanto tempo mesmo! Dona Maria sorriu, um calor no peito. Entre as lembranças de quando eram adolescentes, havia uma esperança de um mundo melhor, uma certeza que o sofrer não era tudo o que existia. No entanto, a alegria do reencontro foi rapidamente ofuscada pelo olhar crítico da mulher ao redor, como se suas roupas simples e saudáveis a colocassem em uma posição inferior. Juliana, percebendo a mudança do clima, apertou a mão de Dona Maria, como se quisesse protegê-la daquela energia pesada. Você não vai acreditar no que aconteceu. O bebê que você ajudou está bem e o pai dele quer agradecer pessoalmente. Disse Juliana, com animação. E eu estou organizando uma doação de roupas e alimentos para famílias carentes. Gostaria de se juntar? Dona Maria ficou atônita. A vida tinha uma maneira peculiar de abrir portas e conectar pessoas, mesmo em meio à rotina pesada. Você realmente acha que posso ajudar nisso? Perguntou, um tremor de insegurança em sua voz. Claro! Sua voz é poderosa, Maria. Você faz a diferença, e, honestamente, precisamos de alguém que tenha um coração tão grande quanto o seu. Venha comigo, vamos conversar melhor. Era uma nova proposta de união, mas seu coração estava dividido. A vida que conhece, repleta de obrigações e dificuldades, e a ideia de se tornar parte de um movimento maior a atraía como uma correnteza. Poderia ele ser a oportunidade que sempre desejou? Enquanto Dona Maria e Juliana caminhavam lado a lado, o som dos risos e das conversas fluía como um rio ao redor delas.
O aeroporto, antes um lugar de desconforto e incerteza, se transformava em um espaço vibrante de possibilidades. Juliana falava sobre sua vida de sucesso, mas o que mais tocava a Dona Maria era o entusiasmo ao mencionar pessoas esquecidas, aquelas que precisavam de ajuda. Vamos nos encontrar na minha casa, no sábado? Vou fazer um lanche gostoso e reunir algumas pessoas da comunidade, convidou Juliana. A ansiedade e a excitação entrelaçaram-se no coração de Dona Maria. A ideia de ser parte de algo significativo a fascinava, mas também a deixava ansiosa. O que teria a dizer? Como poderia contribuir? Está bem. Eu vou, respondeu, com um sorriso tímido. No entanto, ao olhar para o rosto de Juliana, percebeu a expectativa. Sua amiga acreditava nela de maneira que ela mesma ainda duvidava. Essa confiança gerou um frio na barriga e um brilho nos olhos. Mas na sua mente, uma outra preocupação florescia. O que se passaria em sua vida comum depois disso? E se, ao voltar para casa, tudo permanecesse igual, a rotina sem fim ia engolindo novamente? Enquanto se afastavam, Dona Maria notou um homem observando-as. Ele olhou diretamente em seus olhos por um instante, e Dona Maria prendeu a respiração. A intensidade daquele olhar carregava uma história por trás, um mistério a ser descoberto. O que ele queria? Com o convite a reboque e a expectativa crescente, Dona Maria sentia que uma nova jornada estava apenas começando. O que mais ela poderia encontrar nessa nova aventura? Uma nova luz começava a brilhar, mas sombras do passado ainda seguiam cada passo. E assim, com a imagem do homem gravada na mente e o coração acelerado, Dona Maria seguiu adiante, sem saber que a verdadeira transformação estava prestes a desabrochar. Dona Maria acordou no sábado com um misto de ansiedade e esperança. O relógio parecia ter uma vontade própria, avançando rapidamente, enquanto ela se preparava para o encontro na casa de Juliana. O café da manhã foi apressado, e cada garfada parecia pesado com a expectativa do dia. O sol brilhava lá fora, mas dentro dela havia uma tempestade de sentimentos. Olhou-se no espelho e viu uma mulher marcada pela vida, mas que ainda conservava no olhar uma centelha de determinação. Vestia uma blusa simples, mas que a fazia se sentir bem, como se estivesse pronta para qualquer desafio que viesse. Quando chegou à casa de Juliana, o aroma de comida caseira invadiu suas narinas. Logo que entrou, foi recebida com um abraço apertado e caloroso. Juliana estava na cozinha, ajudando outros convidados a montar o lanche, cercada por uma atmosfera de alegria. Maria! Que bom que você veio! Juliana exclamou, com os olhos brilhando. Dona Maria sentiu seu coração aquecer. Um grupo pequeno de pessoas se reuniu em torno dela, e a conversa logo se transformou em uma troca de ideias sobre as doações. Vamos começar com algumas histórias. Tem algo que você gostaria de compartilhar, Maria? Perguntou uma mulher de cabelo cacheado e sorriso amigável. O que deveria ser uma pergunta simples se transformou em uma maré de emoções. As palavras trancadas em sua garganta pareciam querer escapar, mas o medo da vulnerabilidade a deteve. Ela hesitou por um momento. Mas enquanto olhava para os rostos acolhedores ao seu redor, sentiu que esse era um espaço seguro. Recobrou a coragem e falou sobre sua luta no dia a dia, sobre como estava disposta a ajudar. Eu sempre acreditei que pequenas ações podem gerar grandes mudanças. E se todos nós fizermos um pouquinho, imaginem só o que podemos alcançar. Suas palavras saíram quase como uma súplica, mas também como um grito de esperança. As pessoas na sala aplaudiram. Aquela conexão fez seus olhos se encherem de lágrimas. Ela se surpreendeu ao perceber que aquele era um momento de transformação e acolhimento. As partes de sua vida que antes pareciam fragmentadas agora começavam a se unir, como um quebra-cabeça que estava finalmente se encaixando. Enquanto conversavam, a porta se abriu e um grupo de crianças entrou, trazendo consigo um ar de alegria efervescente. Eram os filhos de algumas das famílias que Juliana e Dona Maria planejavam ajudar. Eles trouxeram desenhos e cartazes que tinham feito, agradecendo em nome dos pais. O sorriso de cada criança fazia o coração de Dona Maria transbordar. Mas entre a alegria, uma sombra seguiu. O olhar do homem que havia visto no aeroporto veio à mente dela novamente. Havia algo na intensidade do seu olhar que não a deixava em paz. O que ele queria?
Por que ela o sentia tão próximo de alguma forma, as interações na sala continuavam vibrantes. Todos riam, compartilhando histórias, mas Dona Maria se sentia dividida entre dois mundos. Um onde participava de um momento especial em comunidade e outro onde aquele olhar misterioso pesava sobre seu coração. Enquanto a tarde avançava e os sorrisos foram se espalhando, a porta se abriu mais uma vez. E, para surpresa geral, o homem do aeroporto entrou, como um fantasma entre eles. Os olhares se voltaram para ele, e a atmosfera instantaneamente mudou. O que ele poderia querer naquela reunião, e por que estava ali? Dona Maria sentiu o coração acelerar novamente. Com aquele novo enigma diante dela, as promessas de esperança que haviam surgido começavam a misturar-se com uma nova incerteza. O que aquela visita significaria para a jornada que estava apenas começando a trilhar? A luz que havia começado a brilhar agora parecia ser envolta em nuvens. O que viria a seguir? E como Dona Maria lidaria com o peso de sua nova realidade? O olhar do homem atravessou Dona Maria como um raio. Ela sentiu um frio na espinha enquanto ele avançava em direção a ela. A alegria que preenchia a sala agora se misturava com a confusão, como se cada um dos convidados estivesse tentando entender o que aquele estranho fazia ali. Olá, Maria, ele disse, com uma voz suave, quase familiar. Aquelas palavras a desarmaram um pouco, mas o desconforto ainda pairava no ar. Dona Maria cruzou os braços, lembrando-se da sensação de seu olhar perscrutador no aeroporto. O que você quer? Indagou, tentando manter a firmeza na voz. A sala ficou em silêncio. Juliana parou na cozinha, enquanto as crianças, ainda segurando seus desenhos, olharam com olhos curiosos. O homem respirou fundo, como se estivesse decidindo a melhor maneira de se explicar. Eu sei que isso pode parecer estranho. Mas eu estava no aeroporto porque, bem, eu reconheci você, ele começou, gaguejando um pouco. E então eu percebi o quanto você é especial. O que você disse, sobre pequenas ações mudarem o mundo, isso me tocou. Os convidados começaram a sussurrar entre si, perguntando-se quem era aquele homem misterioso e o que o ligava a Dona Maria. Ela se sentiu exposta, como se todos estivessem avaliando suas motivações e suas fragilidades. Ele continuou, minha família, nós temos um projeto social e, honestamente, precisamos de alguém com seu coração. Você tem um dom natural para se conectar com as pessoas. Dê-me uma chance de explicar melhor. Dona Maria não conseguia decidir se deveria acreditar nele ou não. Afinal, era um desconhecido que aparecerá no momento mais inusitado. Mas a sinceridade no seu olhar parecia verdadeira. Então, por instinto, perguntou, o que exatamente você precisa de mim? Ele esboçou um sorriso. Estamos tentando organizar uma campanha para ajudar famílias em dificuldade. E eu sinto que você poderia liderar essa iniciativa. Você tem a força e a paixão que precisamos. O coração de Dona Maria disparou. Liderar uma campanha? Essa era uma oportunidade que nunca havia imaginado. O pensamento a deixou confusa, mas ao mesmo tempo animada. Ela poderia usar sua experiência e sua paixão para ajudar ainda mais pessoas. Mas a pergunta diante dela era difícil. Estaria realmente pronta para dar esse passo? Enquanto refletia, o burburinho da sala voltou a crescer. Juliana e os outros convidados estavam envolvidos, intrigados pela proposta. As crianças começaram a se aproximar, como que buscando a aprovação de Dona Maria em suas pequenas manifestações de arte. Mas logo a ansiedade voltou a apertar seu peito. A imagem do homem que havia visto no aeroporto a follow ainda a perseguia. Essa era uma nova realidade, mas também poderia significar riscos desconhecidos. Aquele convite era uma porta aberta, mas o que estaria por trás dela? Posso pensar sobre isso? Ela perguntou, com um fio de hesitação na voz. Ele assentiu, mas antes que pudesse responder, um barulho ensurdecedor irrompeu da rua. Um carro acelerado, gritos e uma sirene. O grupo virou-se em direção à janela, perplexo. Do lado de fora, uma agitação se formava. O homem do aeroporto olhou rapidamente para a porta e, mesmo sem saber exatamente o que estava por vir, sentiu um aperto no coração. Dona Maria, por sua vez, olhou ao redor e, com uma sensação de que o mundo poderia descarrilar a qualquer momento,
não pôde deixar de perguntar: o que está acontecendo lá fora? O que mais poderia mudar em um único dia? E como essa nova reviravolta afetaria a escolha que precisaria fazer a seguir? O tumulto lá fora parecia engolir a tranquilidade da festa como uma onda furiosa. Dona Maria mal percebeu quando o homem à sua frente começou a se mover em direção à porta. Ele parecia ansioso e nervoso, como se esperasse algo. Espere! Dona Maria chamou, mas seu tom foi drasticamente abafado pelo barulho. Ele hesitou, olhou profundamente nos olhos dela e disse: fique aqui. É melhor você não sair. Ele desapareceu para fora, e Dona Maria se viu sozinha, com todos os olhos da festa ainda fixos em sua figura central. A inquietação crescia dentro dela como um fogo incontrolável. Juliana, que havia retornado à sala após investigar a confusão, estava com a expressão preocupada. O que está acontecendo? Você conhece aquele homem? Dona Maria tentou responder, mas a voz dela estava embargada. O que estava por trás daquela proposta e daquele olhar? Ele disse que queria minha ajuda, ela começou, mas a frase se perdeu em meio ao barulho crescente. Então, um grito ecoou da rua, alto e angustiante. Ele tem uma arma. Aquelas palavras cortaram o ar como uma faca. A sala gelou em um instante. As crianças, que antes estavam cheias de risadinhas e desenhos coloridos, agora estavam cercadas por um clima de tensão, seus rostos pequenos repletos de medo. Dona Maria sentiu seu coração acelerar e começou a se mover para protegê-las, mas uma parte dela ainda estava presa na conversa que havia tido com o homem. Juliana segurou a mão de Dona Maria. Precisamos de um plano. O que vamos fazer? Dona Maria respirou fundo, tentando afastar o pânico. Então, lembrou-se de tudo que já enfrentou na vida. Cada dificuldade, cada lágrima, as lutas para cuidar dos filhos sozinha. Se havia uma coisa que aprenderá, era que a coragem vinha nos momentos mais obscuros. Vamos para a cozinha! Ordenou, puxando as crianças para mais perto. A cozinha seria um lugar seguro. Lá, poderiam encontrar algo com que se proteger, ou até mesmo uma saída alternativa. Elas se moveram rapidamente, os pequenos passos ecoando. Dona Maria abriu a porta dos fundos, pedindo a todos que se ocultassem. Os sons da rua chegavam cada vez mais altos, e seu coração disparava, uma batida desenfreada em seu peito. Enquanto se agitava, a imagem do homem surgindo em sua mente ficou impossível de ignorar. O que ele sabia? Por que estava ali? A proposta dele poderia ter significado muito além do que esperava. Era uma conexão, um chamado para algo maior do que ela mesma. Mas agora, no meio daquela confusão, sua mente girava. Com os filhos em volta, ela olhou para os rostos deles, esperançosa, mas assustada. A vida poderia mudar rapidamente, e talvez aquele seja o momento crucial para decidir o que realmente importava. O homem voltou, mais pálido do que antes, fechando a porta atrás de si. Está tudo bem? Dona Maria perguntou, os olhos fixos nele. Ele parecia confuso. Não, não está. É mais complicado do que eu pensei. Precisamos ir. Agora. Para onde? A pergunta escapuliu de seus lábios, a ansiedade de Dona Maria crescendo. Antes que ele pudesse responder, um barulho ensurdecedor ecoou e a realidade se quebrou. A vida de Dona Maria estava prestes a mudar, mas o que exatamente isso significava? A única certeza era que a decisão estava ali, à porta. O mundo não só chamava, mas também gritava. E ela tinha que fazer sua escolha. O homem, com um brilho de desespero nos olhos, olhou para Dona Maria e abriu a boca, como se as palavras tivessem um peso maior que qualquer arma lá fora. O que você decidir pode mudar tudo. O desespero nos olhos do homem fez Dona Maria sentir um nó na garganta. Ele não parecia ser uma ameaça, mas também não havia garantias de que tudo ficaria bem. As crianças atrás dela estavam inquietas, uma mão pequena puxando sua blusa, os rostos ainda pálidos. O instinto materno de Dona Maria impelia a proteger aqueles pequenos a qualquer custo. Precisamos ir, sim. Ela disse, tentando manter a firmeza na voz. Mas me diga, você tem um plano? O que está acontecendo lá fora? Ele hesitou,
olhando para a porta como se esperasse que os sons de fora não se intensificassem. A expressão de Dona Maria endureceu. O que poderia ser mais sério do que um homem armado na rua? Ela precisava saber. Tem um grupo que está procurando por mim, e por você também, Dona Maria. Eles acham que você é a chave para algo maior do que imagina. A voz dele estava carregada de urgência enquanto ele se aproximava dela. Cada passo parecia mais arriscado do que o anterior. Eu não sabia como te contar, mas precisam da sua ajuda para algo importante. Algo que pode mudar tudo. O que ele dizia parecia como uma história de filme, mas Dona Maria não tinha tempo para questionamentos agora. O avô de Juliana, que sempre falava sobre coragem em tempos difíceis, lhe veio à mente. Sem hesitar, ela decidiu que não podia virar costas. Então me diga o que fazer. Estou ouvindo. A determinação em sua voz soava como um eco, ressoando dentro dela. Ele respirou fundo, os olhos percorrendo a cozinha em busca de algo, e então voltou a olhar para ela. Precisamos sair por trás da casa. O caminho até a rua está cercado, mas conheço uma passagem. Vá para o quintal, e eu sigo na frente. Um grito alto cortou a noite, novamente, um alarme de algo muito maior que eles. As crianças se apertaram contra Dona Maria. Ela teria que ser sua fortaleza, como sempre fora. Vamos, sigam-me e fiquem perto. Apressadamente, Dona Maria liderou o caminho, os pequenos atrás dela, e o homem a acompanhando. O coração dela pulsava tão rápido que parecia querer pular para fora do peito. A cozinha, que antes era como um refúgio acolhedor, agora se tornava uma cena de fuga. Ao saírem pela porta dos fundos e pisarem no quintal, ela respirou o ar fresco da noite. Mas o alvoroço na rua ainda estava presente, como um rugido distante que prometia caos. Eles se moveram com cautela, cada passo dado em um silêncio quase sagrado. Quando alcançaram um muro que cercava a propriedade, Dona Maria se virou e olhou para o homem. Como você sabe que eles estão atrás de mim? O que exatamente você sabe sobre mim que eu não sei? As perguntas estavam queimando na língua dela. Não posso explicar agora. Não temos tempo para isso. Ele a interrompeu com um olhar de pânico. Só confie em mim. Você é mais forte do que pensa, Dona Maria. Ela sentiu uma onda de frustração. Confiança é uma questão delicada, senhor. Não somos amigos. No entanto, a verdade é que, naquele momento, ele era tudo que ela tinha. Enquanto se moviam, um estranho barulho a fez parar. Atrás delas, uma sombra passou rapidamente e Dona Maria sentiu o sangue gelar. Rápido! Vamos! Ela gritou, puxando as crianças para seguir. Justo quando estavam quase passando pelo muro, um estalo de vidro quebrou na sala de estar e Dona Maria se virou instintivamente, um medo absurdo apertando seu peito. O homem olhou para ela com urgência nos olhos. Se nós não formos agora, seremos pegos. A adrenalina a fez agir. O plano simples agora se tornava um jogo de sobrevivência. Mas de repente, dentro de toda aquela confusão, ela se perguntou, e se essa não fosse a única vez que sua vida mudasse para sempre? Com isso em mente, ela se espremeu pelo espaço apertado do muro, levando a esperança dela e das crianças junto. Mas o que restava era ainda um mistério a desvendar. Você está pronta para saber a verdade, Dona Maria? O homem sussurrou assim que cruzaram juntos para o outro lado. Se ela estava pronta ou não, não sabia. Mas a única certeza era que o caminho à frente era incerto, e os próximos passos poderiam decidir o futuro de todos. E aí, ela percebeu que a maior escolha ainda estava por vir. A luz da lua filtrava-se entre as folhas das árvores enquanto Dona Maria e as crianças se moviam rapidamente pelo terreno. A tensão pairava no ar, um gelo cortante que fazia seu coração acelerar. O homem à sua frente parecia mais uma sombra, sempre alerta, mas sem olhar para trás. Era como se o mundo tivesse se reduzido a uma corrida contra o tempo, e ela sentia que cada segundo perdido poderia significar perigo maior. Para onde estamos indo? A voz de Juliana era um sussurro tímido, reflexo do medo que compartilhava com a mãe. Dona Maria se virou para acalmá-la, mas não encontrou palavras.
Tudo o que podia fazer era apertar a mão da menina, transmitindo a segurança que ela mesma buscava. Estou aqui, meu amor. Vamos ficar bem, ela disse, tentando infundir coragem em ambas. Seguir em frente era a única opção agora. Os passos na grama eram suaves, mas Dona Maria não podia ignorar os ecos de gritos distantes que pareciam se aproximar. O homem as guiava até um pequeno bosque que se estendia pela lateral da casa. Era uma passagem que ele conhecia, mas mesmo assim, o ar tranquilo do lugar a fazia ter certeza de que não era um refúgio. É ali. Ele apontou para um pequeno buraco na cerca, apenas um vislumbre de esperança em meio ao caos. Dona Maria empurrou as crianças, apressando-os. Entrem! Seja rápido! A ordem saiu de sua boca quase como um comando. O homem se virou, tomando uma última olhada para a rua antes de se juntar a elas. Uma vez do outro lado, Dona Maria sentiu um misto de alívio e ansiedade. O caminho levava a uma pequena estrada, mas a distância até a segurança parecia interminável. Para onde vamos agora? Ela questionou, ainda sem conseguir entender a gravidade da situação. Precisamos chegar à cidade, lá poderemos encontrar ajuda, ele respondeu, ainda ofegante. Contanto que não nos encontrem. O que eles querem de mim? A necessidade de respostas queimava em Dona Maria. A promessa de um futuro desconhecido mexia com seu estômago, e o instinto materno se tornava cada vez mais forte. Por que acham que sou a chave para algo importante? Não dá para explicar agora, mas você está ligada a algo muito maior do que imagina, ele disse, com um olhar carregado de informações que não poderiam ser reveladas. O peso dessas palavras pairava entre eles como uma nuvem negra. Os sons da rua estavam cada vez mais perto, as sirenes chiando na distância. Dona Maria sentiu que o tempo estava se esvaindo. Precisamos nos mover. Ela disse, pegando a mão de Juliana e puxando-a para a frente. Enquanto caminhavam, uma imagem fugidia passou pela mente de Dona Maria. O avô de Juliana havia falado sobre lutas e desafios, sobre enfrentar o desconhecido com bravura. Estou fazendo isso por vocês, pensou ela, enquanto direcionava a energia nervosa para os pequenos. Um novo propósito ardia dentro dela, não apenas sobreviver, mas lutar por um futuro melhor. Mas à medida que se afastavam da casa, houve um estalo, um som agudo que fez o coração dela parar. Virou-se rapidamente, esperando ver o que havia acontecido. Através da escuridão, uma silhueta se destacava. Um homem, alto, encostado na cerca, o foco de suas intenções claro como o dia. Antes que pudesse retrair-se, ele sorriu, um sorriso que nem de longe fazia jus ao pavor que Dona Maria sentia. Chegamos ao fim da linha, Dona Maria, disse ele, e seu coração disparou o ponto que ele queria. E a revelação que o homem havia mencionado? Ela se perguntava como aquilo iria mudar tudo. Sua vida tinha se transformado em um pesadelo e o desfecho havia chegado sem aviso. Agora, tudo o que ela podia fazer era se preparar para a batalha que se aproximava. E em meio a isso tudo, Dona Maria percebeu que uma escolha se erguia diante dela, potente e irresistível, lutar ou desistir. Dona Maria regalou os olhos, e a última pergunta ecoou em sua mente: qual seria o preço da escolha que ela faria? Dona Maria olhou nos olhos do homem alto à sua frente, sentindo uma onda de adrenalina percorrer seu corpo. O sorriso dele, frio e calculado, era um contraste perturbador com o carinho que ela tentava transmitir às crianças. Era uma situação sem saída, um confronto com um medo mais profundo. Chegamos ao fim da linha, Dona Maria, ele repetiu, avançando um passo. O homem que antes parecia uma sombra agora se tornava uma barreira entre ela e a liberdade. A mente de Dona Maria estava um turbilhão. Lembranças de sua vida simples e cheia de desafios, das noites em claro cuidando dos filhos, de seu sonho de ser uma voz para aqueles que não tinham, passaram rapidamente por sua cabeça. Aquele momento não era só uma questão de sobrevivência, era sobre tudo o que ela acreditava. Você está enganado se acha que pode me intimidar, ela respondeu, a voz firme e intensa. O instinto materno pulsava, e Dona Maria percebeu que a única maneira de proteger as crianças e a si mesma era reunir toda a sua força e coragem. O homem à sua frente parou por um instante, surpreso com a determinação que emana dela. Você realmente acredita que pode lutar contra isso?
Conhece o poder com que está lidando? Eu não tenho medo de você, Dona Maria disse, plenamente consciente do que estava em jogo. Eu sou mais forte do que você pensa. E tenho algo que você nunca terá, amor e propósito. As palavras sairão como um grito de guerra. E foi naquele momento que tudo mudou. A adrenalina deu lugar a uma calma serena. Olhou para as crianças que a observavam com olhos arregalados, e com um gesto sutil, fez sinal para que se afastassem um pouco. Ela não podia deixar que elas vissem o lado mais sombrio daquela batalha. Vamos nos afastar, Dona Maria murmurou. Eu cuido disso. Você está no caminho errado. O homem retrucou, e nesse instante, o grupo de pessoas que antes parecia distante aqueles que se reuniram na casa de Juliana apareceu atrás dela, reforçando sua segurança. O pai do bebê, a mulher de cabelos dourados e outros passageiros do avião estavam ali, formando uma barreira de solidariedade em volta dela. Não a toque! Disse um dos homens que a acompanhavam, sua voz cheia de determinação e força. A presença deles trouxe uma nova energia, uma sensação de que estavam todos juntos naquela luta. Dona Maria sentiu lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto. Não era apenas uma batalha pessoal. Todos eles estavam unidos no desejo de fazer a diferença, de combater a injustiça que tentava se impor diante deles. A tensão subiu no ar. O homem alto, percebendo que havia perdido o controle da situação, tentou avançar, mas foi contido pelos amigos de Dona Maria. Ela sentia seu coração acelerar, e a coragem pulsava em suas veias. Você nunca poderá vencer a força da comunidade, Dona Maria afirmou, sua voz agora mais forte. Juntos, somos mais do que você pode imaginar. E, como um eco do seu chamado, todos começaram a se mover em direção ao homem, formando um escudo de amor e determinação. A força deles fez o coração de Dona Maria brilhar, tornando-a mais audaciosa do que jamais se atreveu a ser. A cena se desdobrava em um momento que se tornaria emblemático. O homem começou a hesitar, a insegurança refletida em seu rosto. Ele se virou para recuar, e, com isso, uma onda de vitória inundou Dona Maria. Vamos viver em um mundo melhor. A partir de hoje. Ela gritou, e os demais o acompanharam, gritando palavras de esperança e união. Era um grito de força, uma promessa de luta incessante por um futuro diferente. No final, o homem se afastou, incapaz de enfrentar a força da conexão que unia Dona Maria e seus novos amigos. As crianças tinham sorrisos de alívio e esperança, e Dona Maria se sentiu como uma líder, a voz que sempre esteve dentro dela, agora finalmente ecoando. Depois daquela noite, seria difícil retornar à vida que conhecia. Dona Maria havia se tornado parte de algo grandioso. Era hora de irradiar mais luz, de juntar todos que precisam ouvir e se conectar. Dona Maria olhou para as crianças. Em seus rostos inocentes viu o futuro que queria construir. E naquele instante, compreendeu que sua verdadeira jornada apenas começava. Agora era o momento de transformar cada uma daquelas emoções em ação, uma missão que ela não apenas aceitaria, mas que abraçaria com todo o seu ser. E assim, com a certeza no coração, Dona Maria prometeu a si mesma que nunca mais permitiria que o medo a dominasse. Ela estava pronta para escrever sua própria história e inspirar muitos outros a fazerem o mesmo. Unidos pela esperança, Elise, Juliana e todos os demais amigos seguiram juntos, escrevendo um novo caminho, onde a luz prevaleceria. E você, leitor, também pode ser parte dessa transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e levar essa mensagem de esperança a mais pessoas. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio.